Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou resolver alguns exercícios do módulo 5 da página 78, gente, de trigonometria, tá bom? Aquela parte de trigonometria no triângulo retângulo, dando continuidade à aula de terça-feira. Na apostila de vocês, o cara fala assim, questão número 1, atividade de sala. Um topógrafo, querendo conhecer a altura de um penhasco, mediu a distância do ponto A até a beira do rio, ponto E, e obteve 20 metros. A largura do rio EB é desconhecida. A figura a seguir mostra o ângulo BAC igual a 30 graus e BEC igual a 60 graus. A altura do penhasco encontrada pelo topógrafo foi... Então, pessoal, ele já deu a figura, né? Então é só a gente resolver. Nessa figura, ele afirmou que o ângulo, no caso CAE, esse ângulo aqui é um ângulo de 30 graus e esse ângulo é um ângulo de 60 graus. E a distância do ponto A até o ponto E foi o que ele chamou de 20. Então eu posso afirmar que essa distância aqui é de 20 metros. Agora o que a gente tem que perceber é o seguinte, nessa figura eu tenho quantos triângulos aqui nessa figura? Eu tenho o triângulo ABC, que é um triângulo retângulo. Eu tenho o triângulo EBC, que também é retângulo. E tenho o triângulo AEC, que não é retângulo, né? Então é o seguinte, nessa figura eu tenho 3 triângulos. Agora uma coisa, o ângulo E, ele falou que vale 60 graus. Só que esse ângulo BEC vale 60, esse ângulo aqui, que é o ângulo AEC, ele tem que ser o suplementar dele. Então, o suplementar de 60 é 120. Só que nós sabemos que, em um triângulo, a soma dos ângulos internos tem que dar 180. 30 mais 120, então, é 150. Para 180, está faltando 30, certo? Então, com isso, o que acontece? O triângulo AEC, ele tem 2 ângulos congruentes. Com isso, ele é um triângulo isósceles, não é? Todo triângulo isósceles tem 2 lados de mesma medida, congruentes, e também 2 ângulos. Tá, agora, se eu tenho os ângulos, quais são os lados que são congruentes? Os lados congruentes são opostos aos ângulos, ou seja, quem está oposto ao ângulo de 30, 20. Quem está oposto a esse outro ângulo de 30, também vale 20. Então, eu tenho que a medida que vai de C a E também vale 20. Só que o que o cara quer saber na questão é a altura do penhasco, que eu vou chamar de H. Então, agora, o que a gente pode fazer? Eu posso pegar o triângulo, que é o triângulo BCE. Então, nesse triângulo BCE, em relação a 60 graus, eu tenho que o H é o cateto oposto e o 20 é a hipotenusa. Mas vamos recordar. Eu falei na aula anterior que é o seguinte, os dois lados que formam 90 graus são os catetos. Então, eu posso afirmar que o rio aqui, onde está o rio, é um cateto e essa outra medida é um cateto. O cateto que fica junto com o ângulo é o adjacente e o cateto do outro lado é o oposto. O terceiro lado que sobra, que está oposto ao ângulo de 90 graus, esse aqui é a hipotenusa, certo? Aí lembrando que você precisa sempre pegar um valor conhecido com o que você quer determinar. Então, o que eu quero? Eu quero calcular quem é a altura do penhasco, que é o cateto oposto. E eu tenho a hipotenusa, certo? Quem relaciona cateto oposto e hipotenusa tem que ser seno, certo? Aí vem aquele detalhe. Ah, mas não lembro das regrinhas. Se não lembrar, tem que lembrar do so, ca, toa. O so é o seno. Então, quando eu quero calcular o seno é o cateto oposto e hipotenusa. O K é o cosseno. Quando eu quero calcular o adjacente é a hipotenusa. E o TOA é a tangente, que é quando eu quero calcular o oposto pelo adjacente. Então, gente, dessa forma, a gente vai usar, então, o seno. Seno de 60 graus.
Então, o seno de 60 graus é igual o cateto oposto, que é h, sobre a hipotenusa, que é 20. O seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2, não é isso? Então, de acordo com a tabelinha. Então, tem que lembrar da tabela. Isso é igual a h sobre 20. Com isso, nós temos que 2h é igual a 20 raiz de 3. H tem que ser, então, 20 raiz de 3 sobre 2. Então, nosso H vale 10 raiz de 3 metros. Então, isso seria a altura do penhasco, certo? Então, na apostila, resposta, gabarito, letra A. Certo, pessoal? É isso aí, então. Pessoal, na questão 2, então, o cara fala que assim, um soldado, sua sombra e a trajetória do Sol estão em um mesmo plano perpendicular ao solo, onde o soldado se encontra. O soldado está de sentinela em um quartel quando os raios solares formam um ângulo de 60 graus e 30 graus com o solo, respectivamente, no início e no final de sua missão. Se nessas condições, pode-se afirmar que a medida da sombra do soldado no final de sua missão é... Pessoal, então o cara quer saber a medida final da sombra, certo? Então, eu fiz o desenho aqui assim. Aqui nós vamos supor que é o soldado. A altura dele está aqui, certo? E ele está perpendicular ao solo, então 90 graus. Então, ele fala que no início da tarde, o ângulo entre o raio solar e o solo é de 60 graus e no final 30. Vamos supor que o comprimento da sombra dele no início seja x. E que o comprimento final da sombra dele seja y. Certo? Aí o que vai acontecer? Da mesma forma que o exercício anterior, eu tenho um ângulo de 60 graus aqui, ó. Então o que acontece? O suplementar de 60 é 120. Certo? Com isso, o triângulo, ó, 120 com 30, 150, quer dizer que para 180 faltam 30. Então, 30 graus. Certo? Todo triângulo que tem dois ângulos iguais é um triângulo isósceles. Então, com isso, eu posso afirmar que esse triângulo aqui, vou colocar algumas letrinhas aqui para ficar mais fácil a nossa orientação. Eu vou chamar aqui de A, B, C, D. Então, esse triângulo, que é o triângulo BCD, é isósceles. Então, o triângulo BCD é isósceles. Uma consequência dele ser isósceles, então, é que o lado BC, então, isso implica que o lado BC é congruente ao lado BD. E todos os dois vão ter a medida que eu chamei de Y, certo? Então, com isso, a gente pode afirmar que essa medida aqui é Y, certo? Agora, vamos tentar estabelecer uma relação. Existe um triângulo retângulo, que é o triângulo ABD, ok? Nesse triângulo, que vai ser o triângulo ABD, em relação aos 60 graus, esse é o cateto adjacente. Ó, os dois lados que formam 90 graus são os catetos. O cateto junto do ângulo é o adjacente. E esse Y que sobrou aqui vai ser a hipotenusa. Quem relaciona cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Então, com isso, eu posso afirmar que o cosseno de 60 graus é igual ao cateto adjacente, que é o x, sobre a hipotenusa, que é y. Só que a gente sabe de uma coisinha. O cosseno de 60 vale meio. Então, 1 sobre 2 é igual a x
sobre y. X sobre y. Portanto, se eu aplicar proporção, produto dos extremos é igual ao produto dos meios, o y vale 2x. Certo? Então, encontramos o valor de y em função de x. Agora, o que acontece? Ele pergunta na questão assim: nessas condições, pode-se afirmar que a medida da sombra do soldado no final de sua missão é? Então, o comprimento da sombra ao final da missão. Então, o comprimento dessa sombra, eu vou chamar de C, ele tem que ser quem? Ele tem que ser o X mais o Y. Tem que ser X mais Y. Só que a gente sabe uma coisinha. O Y vale 2x. Então, eu tenho que vai ser x mais 2x. Com isso, o comprimento final da sombra vai ser igual a 3x. Então, eu posso afirmar que no início o comprimento era x e que ao final da missão esse comprimento é 3x, ou seja, o triplo da sombra inicial, não é? Então, de acordo com as alternativas, letra A, metade da medida da sombra do início da missão? Não. Letra B, o dobro da medida? Não. Letra C, o triplo da medida da sombra do início da missão. Ok, então quer dizer que a resposta, letra C, certo? Então, portanto, a nossa resposta é a letra C. Certo, pessoal? Pessoal, agora vamos fazer a questão 3. Então, na questão 3, vamos voltar na apostila, ela diz assim: o metalúrgico confeccionou uma chapa de aço A, B, C, D, E e A, conforme a ilustração a seguir. Dados: o AB vale 3, os pontos B, E e D estão alinhados, então os pontos B, E e D estão sobre o mesmo segmento. O ângulo ABC, então, ó, A, B, C. O ângulo BEC, BEC e o BAE são todos iguais a 90 graus. Ele falou que o ângulo BCE, então, ó, BCE, ou seja, é esse ângulo aqui, ele é congruente ao ângulo DCE, então, DCE, ou seja, esses dois ângulos aqui são iguais, é o que ele afirmou. E que a medida do ângulo, que é o ângulo EAB, E, no caso, EBA, né? EBA, esse ângulo é um ângulo de 30 graus. Posso afirmar que o perímetro da peça em centímetros equivale a, ou é igual? Então, pessoal, o que a gente precisa fazer aqui, então, é calcular o perímetro da peça, certo? Então, aqui agora vamos por partes. O perímetro, então, seria todo o contorno. Como eu tenho o triângulo ABE, eu tenho que esse lado é 3, e eu preciso calcular quem que é o AE, eu vou chamar esse AE de X, ok? Então, o primeiro triângulo que a gente vai utilizar na questão vai ser o triângulo ABE. Nesse triângulo, em relação ao ângulo de 30, o 3 é o cateto adjacente e o X é o cateto oposto. Quem relaciona cateto oposto e cateto adjacente é tangente. Então, a gente vai ter que calcular a tangente de 30 graus. Então, com isso, tangente de 30 graus é igual o cateto oposto, que é o X, sobre o cateto adjacente, que é 3. Só que uma coisinha, tangente de 30, voltando lá na tabela, a gente sabe que isso aqui vai ser raiz de 3 sobre 3,
Isso é igual a x sobre 3. Certo? Agora, o que vai acontecer? Como eu tenho 3 e 3, eu posso cortar, então x vale raiz de 3. Então, centímetros. Encontrei o valor do x, tá certo? Então, já tem um valor aqui. Raiz de 3. Agora, pessoal, o que a gente vai precisar aqui? Eu preciso também calcular as outras medidas. Agora, vamos pensar uma coisinha. Esse triângulo BEC, ele é um triângulo retângulo. Se eu calcular o valor da linha pontilhada que vai de B até E, depois eu posso calcular essa outra medida. Por quê? Se o ângulo B é um ângulo de 90 graus, eu já sei que esse ângulo ABE vale 30. Então, esse ângulo aqui é o que falta para 90. Então, eu posso afirmar que esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus. Certo? Se esse é 60, 90, então esse aqui só pode ser um ângulo de 30. Esse ângulo de alfa aqui também é 30, porque eles são iguais. Como esse ângulo de 90 graus, esse aqui também é o suplementar dele, tem que ser 90. E esse ângulo aqui só pode ser 60 graus, ok? Tá, então vamos calcular agora o seguinte. Quem que é a medida que vai de B para E? Ó, eu posso utilizar, como eu calculei quem que é o x, eu posso usar o seno de 30, certo? Então, calculando agora o seno de 30 graus, eu vou pegar o cateto oposto, que é o x, que a gente acabou de calcular, que é raiz de 3, e vai dividir por essa medida aqui, ó, que vai ser o, vou chamar de BE mesmo. BE. Seno de 30 vale meio. Então, eu tenho que 1 sobre 2 é igual a raiz de 3 sobre BE. Certo? Multiplicando agora, cruzado, eu tenho que BE vale 2 raiz de 3 centímetros. Então, calculei quem que é o BE. Por quê? Agora, o que a gente vai ter que pensar? Se eu sei o valor de BE, eu posso pegar agora o do triângulo, que vai ser o triângulo BCE. Então, pegar esse triângulo, que é o triângulo BCE. Nesse triângulo, eu conheço agora quem é o BE, que vale 2 raiz de 3. E posso calcular essa medida aqui, ó, que eu vou chamar de y. Certo? Então, ó, em relação a 60 graus, o que vai acontecer? Em relação a 60 graus, o 2 raiz de 3 é o cateto adjacente. Certo? Então, esse aqui se torna o cateto adjacente ao ângulo de 60 graus, certo? E ele é hipotenusa no triângulo menor. Então, aqui ele é o cateto adjacente. Já o y está oposto a 90 graus. Então, ele é a hipotenusa. Então, eu quero calcular a hipotenusa e tenho o cateto adjacente. Quem relaciona cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Então, posso falar que o cosseno de 60 graus é igual o cateto adjacente, que é 2 raiz de 3, dividido pela hipotenusa, que é y. Certo? O cosseno de 60, a gente sabe que vale meio, não é isso? Então, eu posso falar aqui que o 1 sobre 2 é igual a 2 raiz de 3 sobre y, ok? Então, multiplicando agora, cruzado, a gente tem que 1 vezes y dá y, 2 vezes 2 dá 4. Então, eu tenho que o y é igual a 4 raiz de 3 centímetros, ok? A unidade aí sempre foi dada em centímetros, certinho. Pronto. Agora, o que acontece? Eu preciso calcular quem que é essa medida aqui, ó. Só que tem um detalhe. Pessoal, esses dois triângulos aqui, eles têm um ângulo de 30 e um ângulo de 30. O lado CE é comum aos dois. E eu tenho um ângulo de 90 graus aqui.
Então, existe um caso de congruência que é ângulo, lado, ângulo. Então, o que acontece? O triângulo, que é o BEC, ele é congruente ao triângulo DEC. Por quê? Ó, toma cuidado. Eu tenho ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Então, se os triângulos são congruentes, então quer dizer o seguinte, eles têm medidas iguais. Então, o y está oposto a 90 graus. Se esse lado é y, esse aqui também vale y. Certo? Então, isso aqui implica que o lado BC, que a gente acabou de chamar de y, BC, ele é congruente ao lado CD, que é igual a y. Portanto, 4 raiz de 3 centímetros. Ok? Calculei essa medida. Outro detalhe. Ah, mas os dois triângulos são semelhantes? Então, eu posso afirmar que o BE é igual ao DE. Então, eu também tenho que o BE é congruente com DE, que é igual a 2 raiz de 3. Certo? Agora, o que o cara quer nessa questão? O perímetro, não é? Então, o perímetro. Perímetro, na matemática, a gente representa por 2P. Então, o perímetro da figura tem que ser igual. Então, vamos começar aqui. Eu tenho que essa medida é 3, mais o valor de x, que é raiz de 3, mais o valor que vai de D para E, que a gente calculou. O DE vale 2 raiz de 3. Vou colocar de vermelhinho aqui também. 2 raiz de 3. Então, tem aqui 2 raiz de 3. Mais o y duas vezes. O y vale 4 raiz de 3. Então, essa medida é 4 raiz de 3 e essa medida 4 raiz de 3. Ok? Então, 4 raiz de 3 mais 4 raiz de 3. Com isso, o nosso perímetro vai ser 3 mais. Como todas são raiz de 3, eu posso somar os coeficientes. Então, 1 mais 2, 3. Com 4, 7. Com mais 4, 11. Então, isso aqui vai ser, então, 1 com 2, 3, 7, 11. Então, eu tenho que isso aqui vai ser 11 raiz de 3 centímetros. Então, esse é o perímetro da figura. Ele não pediu o valor aproximado, né? Então, a resposta fica sendo, então, no caso, 3 mais 11 raiz de 3, letra D de dado. Então, a resposta, letra D de dado, certo? Agora, se alguém, por exemplo, mas eu não quero fazer por congruência, tem outra possibilidade? Tem. A gente pode, então, ó, como eu tenho o valor do B, que é 2 raiz de 3, e também tenho o valor do Y, eu posso aplicar Pitágoras e calcular o valor do CE, ou posso usar seno de 60 e calcular quem é CE. Tendo essa medida aqui, eu posso calcular o cosseno de 30 para calcular quem que é o Y. Tendo essa medida e essa, eu posso aplicar Pitágoras e achar essa medida. Ou, como eu tenho já essas duas medidas e quero essa, em relação a 30, esse aqui é o cateto oposto. Posso aplicar seno de 30, que vai ser esse número dividido por esse, e calcular quem que essa medida está faltando. Então, eu teria as duas possibilidades. Resolver utilizando a congruência, que é muito mais rápido, ou ir aplicando as relações uma por uma em cada triângulo. Certo, pessoal? Beleza. Pessoal, questão 4 agora. Observe a figura a seguir. Nela, um observador, ponto A, de altura desprezível, distante 90 metros da base de um penhasco, ponto B,
observa dois escaladores, E1 e E2. A distância entre os escaladores é x. Já a distância entre o escalador E2 e o solo, y. Pode-se afirmar que as medidas em metros de y e x, respectivamente, são iguais a... Então, a ideia aqui é assim. Então, a gente tem uma pessoa na posição A e aí os escaladores nas posições E1 e E2. Ele diz que a distância entre os escaladores é x. Então, eu tenho que essa medida aqui é x. Já a distância entre o escalador E2 e o solo, y. E a distância do observador até o ponto B, 90 metros, que é a base do penhasco. Agora o que a gente tem na figura, ou seja, três triângulos de novo. Eu tenho o triângulo ABE2, que é retângulo em B. O ABE1, que é retângulo em B também. E o triângulo AE2E1, que não é retângulo. Então, o que a gente precisa trabalhar? Trabalhar com os triângulos retângulos. No triângulo ABE2, eu já conheço a medida de um ângulo e sei a medida desse lado. Então, no triângulo ABE2, em relação a 60 graus, esses dois lados aqui, o BE2 e o BA, eles formam um ângulo de 90 graus, que são os catetos. O cateto junto com o ângulo é o que a gente chama então de cateto adjacente. Então, eu preciso calcular o valor do cateto adjacente. Esse cateto aqui, então, que sobrou é o cateto oposto. Então, quem relaciona cateto oposto e cateto adjacente é tangente, né? Lembrando só catoa, oposto e adjacente. Então, com isso, a tangente de 60 graus tem que ser igual ao cateto oposto, que é 90, sobre o cateto adjacente, que é y. Só que tangente de 60 graus vale raiz de 3. Isso é igual a 90 sobre y. Então, o denominador do raiz de 3 é 1. Aplicando a propriedade das proporções, então fica y vezes raiz de 3. Então, y raiz de 3. Isso tem que ser igual a 90. Agora, dividindo 90 por raiz de 3, a gente vai ter essa situação. Aí o que eu preciso fazer? Racionalizar, não é? Racionalizar vai ser multiplicar por raiz de 3, ok? Com isso, eu tenho que y é igual a 90 raiz de 3 sobre 3. E 90 dividido por 3 dá 30. Então, isso vai ser 30 raiz de 3 metros. Então, esse é o valor do y. Agora, eu preciso calcular o valor de x. Eu também tenho o triângulo retângulo, que é o triângulo ABE1. Desse triângulo aqui, então, que vai ser o triângulo ABE1, que é retângulo, eu tenho um ângulo de 45. Certo? Se esse ângulo é de 45 graus, o cateto que está junto com ele, que no caso seria essa medida toda aqui, que seria o x mais y, seria o cateto adjacente. Esse é o cateto adjacente. Já o 90 é o cateto oposto, ou seja, posso aplicar de novo a tangente, né? Tangente de 45. Então, a tangente de 45 graus é igual o cateto oposto, que é 90, sobre o cateto adjacente, que seria o x mais o y. Só que tangente de 45 vale 1. Então, 1 é igual a 90 sobre x mais o y. Só que o y vale 30 raiz de 3. 30 raiz de 3. O denominador do 1 é 1, então fica 1 vezes x, então vai ficar x
mais 30 raiz de 3. Isso tem que ser igual a 90. Certo? Com isso, x é igual a 90 menos 30 raiz de 3 metros. Agora a gente tem que olhar para a alternativa para ver o seguinte: se ele deixou assim ou se ele colocou o fator comum em evidência. Mas pelas alternativas ele colocou o fator comum em evidência. O maior número que divide 90 e 30 ao mesmo tempo é 30. Então x tem que ser igual a 30. 90 dividido por 30 dá 3. Menos 30 raiz de 3 por 30 vai dar raiz de 3 metros. Então esse é o valor de x. Ok? Com isso, vamos lá na pergunta. A pergunta aqui diz assim: pode-se afirmar que as medidas em metros de y e x, respectivamente, são? Então a resposta tem que ser 30 raiz de 3 e 30 que multiplica 3 menos raiz de 3. Resposta, letra E. Certo? Então, com isso, a resposta é a letra E. Ok, pessoal?